E aí, galera? Bom, hoje eu vou passar os passos básicos de como vocês fazem uma animação no Procreate. Eu vou pegar uma sequência de imagens para formar uma animação legal de uma bola quicando. Mas se vocês tiverem interesse de pegar qualquer outra sequência de imagem, é muito simples. Só é entrar no Google, colocar sequência de animação e o objeto que vocês querem animar. Ou talvez pegar uma filmagem e pausar em sequência para vocês terem alguma referência de movimento, já que fazer animação não é tão simples assim, né? Então vamos direto aqui para a projeção do iPad para vocês verem como é que é feito isso no Procreate. Valeu! Então, como vocês podem ver aqui, eu já peguei uma imagem de referência para criar essa animação, que nesse caso é essa daqui que eu vou deixar do lado. E aqui eu vou selecionar um tamanho de uma tela que eu quero, nesse caso vai ser a quadrada mesmo. Aí no caso eu vou criar essa primeira imagem aqui de animação, que vai ser o nosso primeiro frame. Então eu peguei aqui o pincel da caligrafia, coloquei no brush monolinha e eu vou criar aqui uma bola. Vou segurar aqui a canetinha e depois vou clicar com o dedo na tela para ela ficar uma circunferência perfeita. O segundo frame, se vocês foram criar uma animação que não tem muita alteração de um frame para outro, como é o caso dessa bola aqui, que ela só vai sofrer uma alteração quando tiver aqui mais para frente, ao invés de vocês criarem do zero, vocês podem duplicar essa camada aqui. Então vocês puxam aqui para a esquerda, clicam nessa opção duplicar e depois clicam nessa opção aqui de seleção e puxa o segundo frame para cá. Para você não ter esse problema de ficar uma camada em cima da outra, vocês vão apertar aqui nessa opção de configuração, vão nessa aba da tela e vão selecionar aqui essa assistência de animação. Nesse caso daqui, todos os frames anteriores vão ficar um pouco mais claros para a gente ter um pouco mais de organização. Então o primeiro frame é esse que eu acabei de fazer, o segundo é esse que eu coloquei um pouco mais abaixo. O terceiro frame eu vou duplicar mais uma vez, lembrando que ele fica acima. Vou nessa opção de seleção e vou fazer a mesma coisa. Só que o terceiro frame fica um pouco mais afastado, como a gente vê aqui nessa imagem de referência. Vou repetir o processo. E é só no próximo frame que eu vou criar uma imagem mais independente, porque ela tem um formato mais oval. Então eu venho aqui com a caneta, seguro no formato um pouco mais oval, mas ao invés de clicar o dedo na tela para criar uma circunferência perfeita, eu só seguro com a caneta aqui. E vou posicionando ela na orientação de queda aqui, que faça mais sentido. E se eu quiser reposicionar ela, só é clicar aqui nessa opção de seleção e puxar ela um pouco mais para o lugar que vocês querem. Depois eu vou criar mais um frame e vou fazer esse processo até terminar a animação. Bom, como vocês podem ver aqui, eu já criei a sequência. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem várias camadas que eu criei, vários frames. Mas se vocês quiserem adicionar mais frames para a animação ficar mais longa, vocês ficam à vontade aí, ficam a critério de vocês. Então, agora que a gente terminou a criação dos frames, eu vou fechar aqui essa parte da camada, das abas, e eu vou para os ajustes de aqui. Mas antes eu vou reproduzir para vocês verem como foi que ficou essa animação nas configurações padrão. Então, se eu quiser ajustar a velocidade desses frames, ou se eu quiser talvez criar um tipo de animação específico, onde a animação vai e volta, nesse caso daqui não faz muito sentido, então eu vou colocar o loop. E também vou diminuir aqui os quadros por segundo,
para essa animação ficar numa velocidade um pouco inferior. E esse é o resultado final, gente. Como eu falei para vocês, vocês podem procurar sequências de imagens para criar animações no Google, caso vocês não tenham tanta noção de animação, mas o processo vai se repetir, vai ser basicamente esse.